Eleições 2016, o Instituto Datafolha divulgou ontem a segunda pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio. E é a primeira pesquisa desde o início da propaganda eleitoral gratuita. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Segundo o Datafolha, isso significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números. Marcelo Crivella, do PRB, segue na liderança. Em agosto, tinha 28% das intenções de voto. Agora está com 29%. Considerando a margem de erro, tem de 26% a 32%. Segundo o Datafolha, 5 candidatos estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Marcelo Freixo, Jandira Fegali, Pedro Paulo, Índio da Costa e Flávio Bolsonaro. Marcelo Freixo, do PSOL, se manteve com 11%. Com a margem de erro, tem de 8% a 14%. Jandira Fegali, do PCdoB, tinha 7%. Agora aparece com 8%. Considerando a margem de erro, vai de 5% a 11%. Pedro Paulo, do PMDB, tinha 5%. Agora está com 8%. Com a margem de erro, tem entre 5% e 11%. Índio da Costa, do PSD, tinha 4%. Está agora com 6%. Pela margem de erro, tem de 3% a 9%. Flávio Bolsonaro, do PSC, estava com 9%, passou para 6%. Pela margem de erro, tem entre 3% e 9%. A seguir, segundo o Datafolha, aparecem Carlos Osório, do PSDB, que tinha 3%, está com 4%. Pela margem de erro, tem de 1% a 7%. Alessandro Molon, da Rede, passou de 2% para 1%. Considerando a margem de erro, pode chegar a 4%. E Ciro Garcia, do PSDU, tinha 1%, agora não pontuou. Em agosto, 9% não souberam responder, agora são 7%. Os eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato passaram de 20% para 19%. E assim como Ciro Garcia, Carmen Migueles, do Partido Novo, e Thelma Bastos, do PCO, foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto. E pela primeira vez nessa eleição, Datafolha elaborou 3 situações de segundo turno com Marcelo Crivella. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto, em agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. Marcelo Crivella teria 51% das intenções de voto e Freixo 30%. Votariam em branco ou nulo 16% e 4% não souberam responder. Na simulação entre Marcelo Crivella e Flávio Bolsonaro, Crivella teria 54%, Bolsonaro 21%. Votariam em branco ou nulo 21% e 4% não souberam. Marcelo Crivella e Jandira Fegali. Crivella teria 50%, Jandira 29%. Brancos e nulos somam 18%, não souberam 3%. O Datafolha mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pedro Paulo se manteve com 28%. Flávio Bolsonaro também se manteve com 27% nas duas pesquisas. Jandira Fegali passou de 24% para 23%. Marcelo Crivella continuou com 22%. Índio da Costa passou de 17% para 14%. Marcelo Freixo, de 14% para 15%. Ciro Garcia, de 14% para 16%. Carlos Osório, de 13% para 14%. Carmen Migueles se manteve com 13%. Alessandro Molon passou de 10% para 12%. Thelma Bastos, que não apareceu na pesquisa de agosto, agora tem 13%. O índice dos que rejeitam todos os candidatos se manteve em 8%. Votariam em qualquer um, passou de 5% para 4%. E não opinaram, de 9% para 8%. Essa pesquisa do Datafolha foi realizada na quinta-feira com 928 pessoas e está registrada na Justiça Eleitoral. Vamos ver agora os compromissos públicos dos candidatos a prefeito do Rio. Ciro Garcia, do PSTU, vai a um sarau de poesia em Vila Isabel às 5. Pedro Paulo, do PMDB, faz caminhada pelas ruas de Sepetiba às 2 horas. Carlos Osório, do PSDB, participa de um encontro sobre educação no bairro da Saúde às 2 e faz caminhada na Praça Seca às 4.
Índio da Costa, do PSDB, se encontra com evangélicos na Barra da Tijuca às 3. Jandira Fegali, do PCdoB, faz panfletagem em Rio das Pedras às 2h30. Marcelo Freixo, do PSOL, conversa com moradores do Caju à 1h da tarde. Flávio Bolsonaro, do PSC, Carmen Migueles, do Partido Novo e Alessandro Molon, da Rede, não têm compromissos públicos hoje à tarde. Thelma Bastos, do PCO, e Marcelo Crivella, do PRB, não divulgaram a agenda.